Muito bom estar aqui hoje. Esse encontro estava previsto para fevereiro, mas como o Roberto já falou, a minha saúde não permitiu. E cremos assim, que a nossa vida não está ao acaso, não está à deriva, e que as coisas acontecem e Deus mediante. A gente não sabe porquê, mas Deus o sabe bem. É nessa confiança que eu descanso. Estar aqui é razoavelmente desconfortável, como tem sido desconfortável pastorear, ser pastor, ser pastora, ser liderança cristã, religiosa, evangélica no Brasil de hoje. Todos nós sofremos essas dores todas. E o meu desejo é, de fato, que esse seja um ambiente de conversas pastorais. Conversas que têm a ver com a vida de igreja. E conversas que têm a ver com todas as conversas que a igreja precisa realizar, fazer, para que seja igreja no mundo, cumpra a sua missão. A conversa interna da igreja, a conversa da igreja com a sociedade, a conversa da igreja com a cultura, a conversa da igreja com a diversidade religiosa, a conversa da igreja com os manuais da teologia, com os teos que nos apedrejam, a conversa da igreja com a institucionalidade, com as diferentes faces da própria pluralidade disso que chamamos igreja evangélica no Brasil. Então, há muitas conversas que nós precisamos ter, conversas pastorais, mas especialmente as conversas pastorais, elas são essencialmente conversas entre pastores e ovelhas, pastoras e ovelhas. Esta é uma figura muito cara, muito preciosa do Novo Testamento, da nossa tradição judaico-cristã. Nós falamos e aprendemos a recitar no Salmo que o Senhor é o meu pastor. Nós aprendemos a chamar Jesus de nosso pastor, o bom pastor que dá a vida por nós. Nós somos identificados e chamados pastores e, como cremos, pastoras. Dom espiritual não tem gênero. Então, pastores e pastoras no Novo Testamento, como pessoas dons que Deus concedeu à igreja. E essas conversas com as nossas ovelhas, elas são as conversas da nossa vocação. Então, o meu desejo, a minha oração, e com muito temor diante de Deus, esse espaço, eu carrego comigo a súplica aos céus para que ele seja um ambiente que qualifique todas as nossas conversas, especialmente as nossas conversas com os nossos rebanhos, com as nossas ovelhas. O tema para esse nosso primeiro encontro é o tema geral do ano, pastoral política para um ano de eleição. E eu quero apenas, nesse primeiro momento, abrir um leque de possibilidades de reflexão a respeito desse tema, e depois do nosso intervalo, do nosso café, o microfone estará aberto, não para perguntas, mas para que você fale o que você quiser. Se quiser me perguntar alguma coisa, bem-vindo, bem-vinda, mas o microfone estará aberto para você falar. E também para os próximos encontros mensais, eu desejo trazer aqui pessoas que possam contribuir, possam nos subsidiar para a nossa pastoralidade, para a nossa pastoral política nesse ano tão complexo, que afeta a vida das nossas igrejas e a vida do nosso país. E como nunca antes na história do Brasil, a presença religiosa evangélica é muito determinante na realidade da nação. Então, eu vou sugerir 10 afirmações
sob esse título, Pastoral Política para um ano de eleição. Como se eu tivesse mapeado para mim 10 fundamentos, 10 afirmações ou 10 crenças que subsidiam o meu fazer pastoral nessa dimensão política num ano de eleição. Minha primeira afirmação, e eu acredito até que as minhas afirmações, eu espero que elas sejam óbvias. Eu espero afirmar obviedades para você. Então, a primeira delas é que os mundos da religião e da política são indissociáveis. Essa nossa classificação moderna, que separa e que cinde sagrado e profano, fé e ciência, igreja e Estado, religião e os demais saberes, esta cisão, ela não me parece razoável como compreensão da realidade. Todos os saberes e todas as dimensões da nossa existência estão integrados. Como disse o Desmond Tutu, você sabe, Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz, arcebispo anglicano da cidade do Cabo, na África do Sul, parceiro de Nelson Mandela no processo de reconstrução civil, social e política da África do Sul depois do apartheid. O Desmond Tutu disse que não há nada mais político do que dizer que religião e política não se misturam. Então, atribui-se inclusive ao Nelson Mandela a declaração de que quando os americanos chegaram aqui, disse ele, na África do Sul, eles tinham God e nós tínhamos gold. E eles nos ensinaram a orar e nós fechamos os olhos para orar, e quando abrimos os olhos eles tinham gold e nós tínhamos God. Eles nos trouxeram o Deus deles e levaram embora o nosso ouro. Então, a religião e a política estão absolutamente entrelaçados. A história da expansão do cristianismo no mundo com o encontro da fé cristã com o Império Romano ali no período de Constantino e todos os entrelaçamentos dos interesses políticos, econômicos, sociais, nesse processo de expansão do Evangelho. Por exemplo, o processo de colonização da América Latina, a chegada do Evangelho na América Latina. Há uma discussão quando foi que o Evangelho chegou na América Latina, se a evangelização que os católicos romanos, portugueses e espanhóis fizeram na América Latina foi evangelização ou foi cristianização, ou se foi catolização, ou se foi colonialismo descarado, explícito. Então não dá para separar religião e política, inclusive porque enquanto as nações evangelizam o mundo, essa ação evangelizadora, ela é contaminada por interesses geopolíticos, econômicos. E ela é contaminada por ingredientes culturais, de modo que, se existe uma discussão relevante no nosso mundo e a respeito do futuro da fé cristã para o mundo, uma discussão importante é esta busca de discernir as fronteiras de cristianização, evangelização e colonialismo. O próprio conceito de missão é criticado como colonial. Então, tentar separar religião e política é uma ingenuidade ou uma ignorância. Ignorância não no sentido pejorativo, no sentido lato sensu mesmo. Ou é ingenuidade ou é ignorância. E para algumas pessoas, inclusive, é má fé, tentar separar religião e política. Minha segunda afirmação é que o Evangelho tem implicações políticas.
Eu ouço nas minhas redes sociais as pessoas falam assim: pastor, para de se meter em política, prega só o evangelho. Eu falo, não é possível isso. Não é possível pregar só o evangelho. Porque o evangelho não se destina a espíritos desencarnados que habitam uma espiritosfera. Não, o evangelho se destina a pessoas como você e eu. Pessoas de carne e osso, historificadas, determinadas, histórica, cultural, social, economicamente, politicamente. Né? Então não é possível pregar só o evangelho. O evangelho tem implicações políticas. Não devemos esquecer que Jesus, ele foi assassinado por um império. O crime religioso de Jesus foi blasfêmia, mas o Império Romano não autorizava que os crimes religiosos fossem punidos com a pena de morte. Apenas Roma podia matar. Então Jesus morreu pelo Império Romano, Jesus morreu como um prisioneiro político, acusado de ser o rei dos judeus. O crime de Jesus foi sedição, ele conspirou contra César. Essa é a acusação que pesa sobre ele, e inclusive é o que está posto pelo Império naquela placa afixada na cruz, onde se identificava o crime do crucificado, e a placa dizia: rei dos judeus. Ele foi morto como rei, ele foi morto politicamente. Nós não podemos negar isso. Nós não podemos negar que, embora Jesus tivesse dito: meu reino não é deste mundo, ele tem impacto nesse mundo, ele tem repercussão nesse mundo, ele incomoda esse mundo, especialmente ele incomoda os que pretendem ser donos desse mundo. Eu cito Martin Luther King para você. Tenho a convicção de que qualquer religião que professe uma preocupação com as almas dos homens, mas não esteja igualmente preocupada com as favelas a que eles estão condenados, e com as condições econômicas que os estrangulam, e com as condições sociais que os debilitam, é uma religião espiritualmente moribunda. Só falta ser enterrada. Já se disse muito bem, uma religião que termina no indivíduo é uma religião que termina. Isto é, o evangelho tem implicações para as relações. A experiência de fé cristã é necessariamente, indubitavelmente, imprescindivelmente coletiva. E tudo que é coletivo é político. Então o evangelho tem implicações políticas. O Luther King diz que uma religião que termina no indivíduo termina, e ele fala que uma religião que não está preocupada e ocupada com o fato de pessoas morando em favelas é uma religião moribunda. O Hugo Asman diz que a pregação do evangelho sem a preocupação com a fome é um ato de cinismo. Não é um ato de amor evangelizador. Nós estamos numa cidade vivendo frio, e não só São Paulo, Brasil experimentando frio. Outro dia, esses dias eu vi que o Cerrado é chamado o Polo Norte do Brasil, sei lá, alguma coisa assim, tamanho frio que está lá. Então, nós temos pessoas em São Paulo morrendo de frio. E eu li o Jamil Chad, que eu faço questão de citar, ele diz que hoje quem morre de frio em São Paulo morreu assassinado. É cruel demais isso, mas eu tendo a concordar com ele. Quem morre de frio em São Paulo hoje morreu assassinado. É responsabilidade nossa, o ser humano que está hoje morrendo de frio em São Paulo. Então, o evangelho tem implicações políticas. Eu não vou dar um agasalho, não vou cuidar do frio de um ser humano na calçada,
discutindo cinicamente se isso faz parte da missão da igreja ou não faz. Porque isso é uma questão de humanidade, não é uma questão de discussão teológica, missional, missiológica. É uma questão de humanidade. Se nós somos seres humanos tocados pela graça de Deus e pelo amor de Deus, nós não podemos nos conformar ao fato de que temos seres humanos com fome e com frio na nossa cidade. E transformar isso numa discussão teológica, fazer crítica ideológica a essa convocação da igreja para a solidariedade social e para a justiça social, é um cinismo diabólico intolerável. É praticamente uma vergonha que nós estejamos ainda tendo que defender as implicações políticas do Evangelho num mundo como o nosso. Minha terceira afirmação é que a neutralidade política é uma ilusão. Não existe neutralidade política. Não existe. Cito mais uma vez Desmond Tutu. Numa situação de injustiça, a neutralidade significa apoio ao opressor. Neutralidade mantém as coisas como estão. Portanto, neutralidade não é neutralidade, é continuidade. Então, não existe neutralidade política. Não existe possibilidade de você lavar as suas mãos politicamente. Eu sei que há pessoas que defendem que no jogo democrático a anulação de voto, a opção de não participação no debate político social é legítima. É legítima. Mas eu insisto que neutralidade é igual a continuidade. Não existe neutralidade. Não diga, eu sou neutro. Diga, eu não quero me meter. Mas não diga, eu sou neutro. Não diga assim, eu opto pela neutralidade. Diga, não, eu não quero me meter nisso. Ok, é um direito seu. Mas isso não é neutralidade. 4. O pastor é um ator político. Pastora, pastora, é um ator político. Se as fronteiras entre religião e política não podem ser dissociadas, o pastor ele não é apenas um ator religioso. A pastora, o líder cristão, é um ator político. A começar do fato que o pastor é cidadão. A começar do fato que a pastora é cidadã. Mas a função pastoral é política. Porque a prática pastoral não é a partilha de informação técnica. A prática pastoral é partilha de mensagem valorativa. E essa mensagem valorativa tem impacto político. E o papel social de uma representatividade religiosa tem implicação política. E tanto é verdade que nós estamos assistindo no Brasil, como eu jamais imaginei que assistiríamos, os pastores vestidos de atores políticos, perdendo-se, inclusive, na minha opinião, de sua vocação pastoral. Porque uma coisa é eu exercer a minha vocação pastoral e isso ter influência política. E eu compreender que no exercício da minha vocação pastoral, eu sou um ator político. Outra coisa é eu fazer política. Eu não estou fazendo uma pastoralidade como atuação política, eu estou fazendo
política, sem pastoralidade. E eu penso que a gente precisa resgatar isso. Eu não tenho dúvidas que um contingente significativo de lideranças pastorais do nosso país, se isso é possível, né, tirou a capa pastoral, deixou em casa e se tornou um ativista político no seu púlpito. Portanto, com certeza traiu sua vocação pastoral. Cito mais uma vez Luther King, 2 vezes. Vejo o sacerdócio do pregador como um processo dual. De um lado, devo tentar transformar a alma dos indivíduos, para que as sociedades possam ser transformadas. De outro, devo tentar transformar as sociedades, para que a alma do indivíduo sofra uma mudança. Assim, devo preocupar-me com desemprego, favelas e insegurança econômica. Sou um defensor convicto do evangelho social. Uma das contribuições da teologia latino-americana, porque a teologia chamada clássica, tradicional, de matriz europeia, ela é uma teologia feita com a filosofia como ciência paralela. O chamado cristianismo de libertação, e aí eu recomendo Michel Lovy para você, o título do livro dele, inclusive, é esse, Cristianismo de Libertação. O chamado cristianismo de libertação, como, por exemplo, a teologia da libertação, como, por exemplo, eu me atrevo a incluir a teologia da missão integral, a teologia elaborada nos países de terceiro mundo, e mais precisamente na América Latina, a partir da década de 1960, faz um aporte da sociologia. Não apenas a filosofia, mas a sociologia, ou as ciências sociais, as ciências políticas, econômicas, a antropologia, como ferramentas paralelas ao labor teológico. E uma das contribuições da teologia latino-americana é a afirmação de que o pecado é estrutural. Não, o pecado não está apenas no coração do indivíduo. O pecado está entranhado na sociedade. Ele constrói cultura e ele constrói estrutura. Então, quando você lê na Bíblia, não se conforme com esse mundo, é desse mundo aí. O mundo sistema anti-reino de Deus. Não ame o mundo nem o que no mundo há. É esse mundo, sistema anti-reino de Deus, que você não deve amar. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, é claro que Ele não amou o mundo que Ele está mandando você não amar. Ele está falando do mundo humanidade. Ou Ele está falando do mundo sua criação, mas Ele não está falando do mundo como sistema anti-reino de Deus. Então, o pecado estrutural é uma realidade. Então, quando Luther King diz, eu devo encarar o meu sacerdócio como um processo dual de transformar a alma dos indivíduos, mas também de transformar as estruturas da sociedade, como uma forma de discernimento vocacional, é dentro desse capítulo que eu estou dizendo que o pastor é um ator político. Luther King novamente, aos pastores eu enfatizava a necessidade de um evangelho social para complementar o evangelho da salvação individual. Insinuava que somente uma religião seca como a poeira estimularia um pastor a exaltar as glórias celestiais, ignorando ao mesmo tempo as condições sociais que faziam da terra um inferno para os homens. Eu acho pessoalmente que o Luther King está fazendo uma crítica, se não explícita, pelo menos indireta, à tradição litúrgica dos negros norte-americanos, que na sua condição escravizada, muitos projetaram para o céu pós-morte o seu lugar de descanso. Uma teologia que foi incentivada pelos brancos, é claro,
continue escravo. O seu descanso não é aqui, é no céu, depois que você morrer. O Luther King está dizendo, isso é intolerável, e somente uma religião seca como a poeira estimularia um pastor a exaltar as glórias celestiais, ignorando ao mesmo tempo o fato de que as condições de vida dos seus ouvintes é um inferno. Então, não sei mais o que eu poderia dizer para dizer que o pastor é um ator político. 5. A igreja é uma comunidade política. A igreja é uma comunidade política. Ela é uma comunidade política porque ela é um ambiente de formação de cidadania. Você aprende a ser cidadão e cidadã dentro da igreja. Então ela é uma comunidade política. Quando a igreja ensina para você a maneira de tratar o rei, ela já se tornou uma comunidade política. Não tem como ela dizer, eu vivo aqui no mundo religioso e vocês vivem aí no mundo da polis. Não, a igreja está dentro da polis, ela é parte da polis e ela forma consciência para os atores da polis, isto é, para os cidadãos. Quando Paulo, por exemplo, em Romanos 13, vai orientar a maneira como os cristãos devem se relacionar com o imperador, aí está um exemplo de que o pastor é um ator político. E a maneira como as comunidades cristãs se organizavam dentro do império, inclusive com desobediência civil, radicalmente, a igreja era clandestina, a igreja era anti-império, a igreja comia o império pelas bordas, era uma comunidade política. Eu cito Peter Leithart, que é um teólogo conservador. Inclusive ele tem um livro muito interessante defendendo Constantino. Eu ainda não li, mas fiquei curioso, eu quero ler isso. Preciso entender melhor essa... O título do livro dele é exatamente esse, Em Defesa de Constantino. Mas ele diz algo muito significativo. Ele diz assim, olha, enquanto a igreja prega o evangelho e funciona como uma realidade propriamente política, uma política própria, os reis da terra têm um problema em suas mãos. Assim que a igreja aparece, então assim que a igreja aparece, fica claro para qualquer político alerta que a política terrena não é mais o único jogo na cidade. Provavelmente ele está fazendo uma relação com a obra de Constantino, Cidade de Deus, Cidade dos Homens, a política terrena e a política do céu. Então, mas ele está dizendo, olha, a comunidade cristã apareceu, já não é mais apenas a política terrena, a única realidade de influência da cidade, não é o único jogo na cidade. A introdução da igreja em qualquer cidade significa que a cidade tem um adversário dentro dos seus portões. E isso é muito próprio do cristianismo nascente, pré-Constantino. Os primeiros 300 anos da fé cristã, as comunidades cristãs chamavam a atenção dos historiadores e dos analistas do fenômeno cristão, dizendo, tem alguma coisa diferente acontecendo aí. Esses caras tratam os pobres de maneira diferente do que nós tratamos. Eles tratam as crianças de maneira diferente do que nós tratamos. Eles tratam as mulheres de maneira diferente do que nós tratamos. Tem alguma coisa diferente acontecendo aí. Tem uma comunidade que por si só por existir, ela é uma profecia contra o pecado da cidade. O problema é que, quando nós tentamos falar o seguinte, pastor não se mete em política, igreja não se mete em política, nós nos esvaziamos, nós nos omitimos da nossa responsabilidade profética contra a cidade. É por isso que a América Latina é talvez o continente mais cristianizado do planeta, mas tem o maior índice de violência e ainda não sofreu transformações estruturais, e nós estamos lidando com isso. Pensa o seguinte, que o Martin Luther King foi morto em que ano? 1969, 68? Por aí.
Vai, 68, 69, 68, eu acho. O Martin Luther King é morto em 68. Nós estamos em 2022 e ainda tem americano fazendo passeata de supremacia branca nos Estados Unidos. E ainda tem supremacia branca no Brasil, e ainda tem uma estrutura ou uma política de segurança pública no país que é nitidamente genocida contra a população negra. Só não vê quem não quer, não é uma questão de interpretação, é uma questão de informação estatística. Que morre mais preto e jovem preto no Brasil do que branco. Um país de população negra de 56%, pelo menos, tem 13% de ocupação de vaga no ensino superior. Quer dizer, é óbvio que nós estamos numa realidade que não foi transformada estruturalmente pela presença cristã. E muito provavelmente, por causa dessa tentativa que interessa só a quem está no poder, de manter a cisão entre religião e política e tentar esvaziar as lideranças religiosas e as lideranças comunitárias e as próprias comunidades de sua responsabilidade política. Por isso que é possível ser cristão e ser machista, ser cristão e ser racista, ser cristão e ser genocida. É possível. É possível, inclusive, ser pastor e genocida ao mesmo tempo. É possível. Então, a igreja é uma comunidade política. Vou pular essa do Miroslav, hein? Vou para 6. Aterrissando. O compromisso prioritário da pastoral política é o cuidado das comunidades cristãs. Isso é uma afirmação categórica para mim. É pelo menos o que eu tento. Eu não estou ocupado prioritariamente em mudar o Brasil. Eu sou pastor de uma comunidade. Então, eu sei que as minhas falas nesses 5 minutos anteriores, elas são falas carregadas politicamente. Elas são falas pesadas politicamente. E que desagradam um contingente significativo das minhas ovelhas. Mas o meu compromisso prioritário é o cuidado da minha comunidade. Eu não sou um ativista político. Eu sou um pastor com consciência política. Ou pelo menos espero. Há quem diga que consciência deformada. Mas ok. É interessante, né? Um pastor reformado com consciência política deformada. Aliás, é o que mais tem no Brasil. Eu espero não ser um deles. Eu entendo que se nós, pastores, pastoras, lideranças comunitárias cristãs, se nós quisermos priorizar a ação política, nós vamos machucar as nossas comunidades. Não sei se as pessoas acreditam nisso, que eu ando com freio de mão puxado. Que eu não falo tudo que eu gostaria de falar. Que eu não falo tudo que eu penso. Que eu não dou opinião sobre tudo que eu gostaria de dar. Eu não sei se as pessoas sabem o quanto eu deixo de falar no púlpito, no meio do meu sermão, os insights que vêm e que soariam como provocações políticas para a minha comunidade. E eu calo. E eu não sei para onde vai isso que eu calo. Essa palavra não dita, por respeito à comunidade. Eu não sei para onde ela vai. Mas eu acredito que a nossa responsabilidade pastoral é com as nossas comunidades.
Eu lamento muito que o nosso país tenha se tornado do jeito que se tornou. Porque eu acredito que deveria ser 1992, 93. Não, acho que 94. A primeira eleição que o Lula disputou, alguém lembra? Foi em 94? 89. A segunda foi em 94, né? Então foi 94. 94, eu desci do púlpito pela manhã no domingo de eleição e 2 irmãos, 2 ovelhas minhas vieram falar comigo. 2 advogados, o pai e o filho. E foi muito complicado, porque o pai disse para o filho: seja inteligente como seu pastor. Não vote no Lula. E o filho disse para o pai: o senhor está louco, é claro que o Ed vota no Lula. E eles tiveram uma intensa discussão e vieram falar comigo: afinal de contas, em quem você vai votar? E eu achei muito interessante que no domingo de eleição, 2 ovelhas minhas estavam discutindo em quem eu ia votar. Ainda hoje eu ouço isso, pessoas dizendo para mim: você é inteligente, é claro que você não vai votar no Lula, né? Você é inteligente, né? Claro que você vai votar no Bolsonaro. Hoje, eu não sei se é possível mais que as pessoas fiquem em dúvida, como em 94 foi possível. Mas o meu compromisso pastoral continua o mesmo. Eu me vejo prioritariamente pastor da IBAB, e não como um ativista político. Mas a realidade do país nos trouxe a esse lugar em que a zona cinzenta já não é mais possível. Então, minha sétima declaração é que o discurso da pastoral política aponta para os valores do Evangelho. Os valores do Evangelho. A minha autodefesa é que eu não falo de política partidária e de candidato. Eu falo de valores. Essa é a minha autodefesa. Eu leio para você 2 artigos do Decálogo para o Voto Ético, publicado pela Associação Evangélica Brasileira, a EVB, na década de 90. O artigo 5º e o artigo 10º. A diversidade social, econômica e ideológica que caracteriza a Igreja Evangélica no Brasil impõe que não sejam conduzidos processos de apoio a candidatos ou partidos dentro da Igreja, sob pena de constranger os eleitores, o que é criminoso, e dividir a comunidade. Artigo 10º, eu citei o artigo 5º. Artigo 10º, o pastor deve ser obedecido em tudo aquilo que ensina sobre a palavra de Deus, de acordo com ela. Não de acordo com o que o pastor ensina, mas de acordo com a palavra de Deus. Eu não gosto muito desse negócio aqui, o pastor deve ser obedecido em tudo aquilo que ensina sobre a palavra de Deus. Ainda bem que tem um vírgula, de acordo com ela. No entanto, no âmbito político-partidário, a opinião do pastor deve ser ouvida apenas como a palavra de um cidadão e não como uma profecia divina. Óbvio, né? Óbvio. O pastor não é oráculo. Pastor não é oráculo. Eu tenho a vaidade, que pode ser criticada, de que
Nunca um membro da Igreja Batista de Água Branca viu um candidato no púlpito da Igreja de Água Branca. Nunca. Na eleição na última, em que a Marina era candidata, no meio da campanha, ela entrou por aquela porta, sentou-se aqui do meu lado e saiu. E a IBAB não ficou sabendo que ela estava presente no culto da noite. Nunca a IBAB viu um candidato aqui. E eu pretendo que nunca veja. O púlpito não é lugar para isso. Isso é ativismo político partidário. Isso é uma ofensa à consciência da minha comunidade e dos meus irmãos. Independentemente ou apesar dos meus valores políticos, das minhas leituras políticas, eu tenho amigos, irmãos, que votam em todos os candidatos disponíveis. Inclusive, votam nos candidatos que eu jamais votaria. Mas eles são tão amigos e próximos, e eu os respeito tanto, que eu dedicaria a eles, na minha falta, o cuidado dos meus filhos. Mas eles votam em candidatos que eu jamais votaria. E por isso, eu penso que se nós quisermos desenvolver uma pastoral política que priorize o cuidado das nossas comunidades, nós devemos desenvolver diálogos a partir da pauta de valores e não da pauta do cardápio eleitoral. Por respeito à consciência das nossas ovelhas, dos nossos rebanhos, das nossas comunidades. Eu fiz um comentário em 2018 a respeito do Jair Bolsonaro no púlpito da minha igreja, citei o nome dele. No domingo seguinte eu pedi perdão. Eu pedi perdão por ter ofendido a consciência das minhas ovelhas. Eu não retirei o que eu disse. Eu não pedi perdão do que eu disse. Porque o que eu acreditava então é o que eu continuo acreditando. Mas eu pedi perdão por ter ferido a consciência da minha comunidade ou de pessoas da minha comunidade. O meu papel pastoral é promover unidade, conciliação. O meu papel pastoral não é dividir a comunidade, é promover a conciliação da comunidade. Nossa postura pastoral, ela deve ser pedagógica, ela deve ser pacificadora, deve ser profética, mas ela deve ser uma profecia pedagógica pastoral com lágrimas nos olhos de respeito e de amor às nossas ovelhas. Me entristece muito quando eu fico sabendo que pessoas deixaram a nossa IBAB por questões políticas. 8. Eu queria mostrar umas fotos para vocês. Edir Macedo ungiu Jair Bolsonaro, dizendo que assim como Samuel ungiu Davi, ele ungia Jair Bolsonaro. Eu acho que isso é uma ofensa a tudo. À cidadania, ao ofício pastoral, à sacralidade da vocação pastoral, ao espaço religioso. Isso daí é uma ofensa. Mas Deus abençoe. Ambos. E não é ironia. 8. A pastoral política deve se comprometer com a defesa intransigente do Estado laico. Claro que isso não é Bíblia, né? Aliás, estou dando minhas opiniões. Estou sugerindo caminhos de uma pastoral política. Estado laico. E Estado laico, antes de ser uma discussão sobre religião e política, era e foi uma discussão sobre os limites da autoridade do rei. Luís XIV disse: o Estado sou eu. E a Revolução Francesa veio dizer que não. A discussão sobre Estado laico acontece, ela tem como berço a
as disputas religiosas e políticas entre a igreja e os reis, os imperadores. E algumas pessoas chegaram à conclusão que era melhor que estes poderes tivessem autonomias e que a religião não mandasse no rei e que o rei não usasse a religião para mandar em quem ele quisesse mandar. E principalmente essa ideia de Estado laico tem como consequência o momento em que chegamos. Cidadania é uma condição. Você é brasileiro porque você nasceu no Brasil. Agora, cristão é uma opção. Você é cristão porque você escolheu ser cristão. Você não pode transformar em decreto aquilo que é questão de consciência. A fé é uma experiência de consciência. Então o Estado não deve, não pode impor a fé. E não deve e não pode cercear experiências de fé. Deve cuidar com isonomia de todas as experiências de fé de sua sociedade. Mais fotos. Bolsonaro diz a evangélicos que dirige o país para o lado que eles quiserem. É mentira, porque não é possível. Mas ele pode tentar. E isso é um aceno significativo, né, ao contingente eleitoral evangélico e às lideranças evangélicas. Mas isso fere o espírito de Estado laico. Um poder religioso assumindo os rumos do país à luz da sua convicção religiosa. Eu quero fazer um parêntese aqui. Outra foto, por favor. O pastor, esse cara aí, pastor Isidório, com esse decreto da Bíblia. Eu não quero nem discutir o decreto em si, Bíblia em si, porque isso aí eu vou preso, que eu falei que tem que atualizar a Bíblia, sei lá o que vai acontecer. Mas eu não quero nem discutir isso. Eu quero discutir por que esse assunto que é religioso está sendo discutido pelo governo. Já começa daí. O governo não tinha que estar discutindo isso. Isso é assunto religioso. É uma forma de ferir o princípio do Estado laico, pelo menos na minha ótica. Mas eu quero fazer um parêntese. Muita gente usa o argumento do Estado laico para calar a voz da representatividade religiosa. E é inegável que nós, evangélicos, nos tornamos voz que é impossível de ser calada no Brasil. Nós somos voz. Nós fomos, durante muitos anos, ou até muito pouco tempo, invisibilizados e silenciados. Não sei se existe essa palavra, mas nós fomos pejorativizados, negativamente, por todos os órgãos de imprensa, em todos os ambientes acadêmicos do país. Era raro que alguém fizesse um estudo sociológico elogioso da realidade religiosa evangélica. Evangélico era pobre, ignorante, periférico, era coisa de mulher. Só que a igreja evangélica, ela ficou rica, numerosa, influente. Define eleição. E não apenas define eleição, mas ela define política pública. E ela é legitimamente player da construção cultural de uma sociedade. Por quê? Porque a igreja é uma comunidade política. Eu acho legítimo que a consciência religiosa discuta gênero e diga o que pensa sobre gênero. Porque se é legítimo que o Big Brother faça a sua propaganda, é legítimo que os pastores também façam a sua.
mas no jogo democrático, não como o braço do Estado. No jogo democrático. Então, o Estado laico não é o silenciamento da voz religiosa. É, em primeiro lugar, uma forma de dizer ao rei que ele não pode tudo, que os campos da religião e da autonomia e da política têm suas autonomias e que as questões de fé e consciência não podem ser impostas pelo Estado e nem pelo rei. Mas não é uma forma de calar a voz da religião e dos religiosos. Mas tem que ser no jogo democrático. Por isso acredito que a nossa pastoral política deve zelar, deve se comprometer, por favor, o 9, deve se comprometer com a defesa intransigente da democracia e do Estado democrático de direito. Eu hoje acho que, se alguém perguntar... Outro dia, aliás, a entrevista para... Não sei se para o Globo ou para o Estadão, o jornalista perguntou para mim quem eu vou votar. Eu falei, eu vou votar na democracia. Eu penso que hoje, no Brasil, nós temos que levantar a nossa voz em favor da democracia. E do Estado democrático de direito. Democracia, Estado democrático de direito, significa pelo menos duas coisas. Primeiro, a proteção das minorias. A democracia não é o governo da maioria. O governo da maioria é totalitarismo, ditadura da maioria. Democracia é o respeito à minoria. Democracia é um sistema de organização política que diz que aqueles 4 caras ali atrás, enquanto não cometem crimes, têm direito de existir, se manifestar, se reunir, falar. Só são 4, não tem problema. Um dia, os cristãos foram um só. Não tem problema. A democracia é a defesa da minoria. E o Estado democrático de direito faz do cidadão um sujeito de direito, não apenas de obrigações. Aí vem o pessoal e diz assim, e onde entra a questão das obrigações e das responsabilidades? Meu, os caras estão morrendo sem assistência médica. Eles estão morrendo em fila de hospital. Aliás, eles estão morrendo, não conseguem nem chegar ao hospital porque não tem ambulância. Nós estamos falando disso. Quando a gente está falando que o cidadão é um sujeito de direitos, nós estamos falando disso. Nós estamos falando das nossas crianças na escola, nós estamos falando o Brasil está morrendo de fome. É disso que nós estamos falando. E aí vem o sujeito falar assim, e onde está a responsabilidade? É claro que tem responsabilidade, mas se tem um benefício da democracia e do Estado democrático de direito, é fazer o cidadão um sujeito de direito. E por último, eu creio que a pastoral política deve zelar pelo ambiente democrático das comunidades cristãs. E esses dias eu recebi um e-mail de uma ovelha da IBAB, uma ovelha minha, que disse que estava indo embora da IBAB. E dizendo que eu dividi a IBAB politicamente, por questão política. Eu respeito a opinião dela, mas eu penso que a fala é antidemocrática. As minhas opiniões são um direito meu. E se a unidade da comunidade implica o meu silenciamento absoluto e a minha omissão, isso não é unidade. Isso é castração. O que eu penso e que eu lamento muito é que, se a minha opção política fosse de apoio ao atual governo, eu não estaria sendo criticado como estou hoje. E eu acho muito interessante, eu não concordo politicamente com você e vou embora da igreja.
A minha resposta seria: eu não me importo de ser membro da mesma igreja em que a senhora frequenta e é membro, mesmo não concordando politicamente com a senhora. Por quê? Porque eu sou democrata. Se as nossas igrejas se tornarem comunidades de apenas uma representação política, elas deixam de ser igrejas, elas se tornam clubes, partidos, elas se tornam associações ideológicas. Eu disse de púlpito e digo de novo que eu teria a maior alegria de ver o Bolsonaro entrar por aquela porta e o Jean Willis entrar por aquela ali e os dois tomarem ceia aqui domingo. Para mim isso é igreja. A questão de quem está em pecado, aí é outra conversa. A gente discute, a gente debate, mas a gente não se exclui. A gente não se abandona. Porque a cruz que nos une é maior do que o candidato que nos divide ou nos separa. A cruz que nos une, o sangue que nos faz um, o Espírito derramado que nos faz um, se isso não é maior do que a ideologia que nos distingue, nós deixamos de ser igreja. E eu penso que se há um fenômeno no Brasil evangélico de hoje é a castração da voz daqueles que não apoiam esse governo. E eu canso de receber mensagens e de ouvir pastores e pessoas que foram expulsos e desligados formalmente de suas comunidades, perseguidos politicamente dentro de suas comunidades. Que haja estranhamentos, insatisfações, incômodos e opções, respeitável, mas exclusões, inaceitável. Se nós não conseguimos respeitar as consciências diversas dentro das nossas comunidades, como nós podemos querer um país onde haja justiça e liberdade e respeito à consciência do cidadão? É muito lamentável tudo isso. Termino com o Martin Luther King. Cada um tem o guru que merece. Sobre algumas posições, a covardia pergunta: é seguro? A conveniência pergunta: é político? A vaidade se apresenta e pergunta: é popular? Mas a consciência pergunta: está certo? E chega um momento em que devemos assumir uma posição que não é segura, nem política, nem popular, mas devemos fazê-lo porque a consciência nos diz que é certo. E eu penso que esse momento é o momento que vivemos no nosso país. Eu oro a Deus que o Espírito Santo do Senhor nos conduza a toda a verdade e nos abençoe para desenvolvermos uma pastoral que mantenha a unidade, sem sacrifício da nossa presença profética como sinais históricos do reino de Deus. Amém. Muito obrigado. Nós vamos ter um tempo de silêncio. Você respira e depois a gente vai para o café e volta daqui talvez meia hora para um microfone aberto. Tá bom? Um beijo e bem-vindo para quem não estava. Aliás, eu queria fazer um exercício rápido antes da gente sair para o café. Quem veio de longe, por favor, diz de onde veio. BH. Quem veio de BH? Olha os mineiros, tudo aí. Bem-vindos. Bem-vindos. Contagem. Bom. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Belém do Pará.
Manaus, Amazonas. Barra Bonita. Rio de Janeiro. Assis. Campinas. Sorocaba. Aqui todo mundo de São Paulo? Sumaré. Muito bem, bem-vindos. Bem-vindos todos. Alegria ter vocês aqui. Vamos ao café, vamos às nossas conversas, às nossas rodas de conversa. Daqui a pouco a gente volta.